Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês sobre uma peça muito importante que vai fixada no distribuidor do veículo. Então o distribuidor é essa peça aqui, tá vendo? Essa aqui é a tampa do distribuidor e a pecinha que eu vou ensinar hoje vocês a estarem medindo é a peça que vai aqui dentro. Então para você chegar nela tem as presilhas aqui na lateral, você solta essa presilha aqui, ó, são uma de cada lado, e você remove a tampa, tá vendo? Ó? Essa aqui é a tampa do distribuidor. Então o que eu vou estar passando para vocês hoje nesse vídeo é como a gente testar essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, o nome dela chama-se rotor de ignição. É uma peça fundamental para o funcionamento do motor. Se essa peça aqui queimar ou se ela tiver com a resistência alterada, ela pode dar sérios problemas no carro. Então, se a peça queimar, o motor ele não vai funcionar. Se a peça tiver com a resistência alterada, você pode ter aí problemas de falha no carro, né? Marcha lenta irregular, sérios problemas aí que depois pode deixar aí o mecânico, né, sem saber o que fazer. Então, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz o teste dessa peça, né, desse rotor. É bem simples de fazer, eu vou estar mostrando para vocês já já. Então aqui ó, tem outro motor, tá vendo? Ó? Novamente aqui o distribuidor, a gente remove a tampa dele aqui, ó, tá vendo? E olha lá quem apareceu, novamente o rotor, tá vendo? Então todos os motores que são equipados com distribuidor, eles vão ter essa peça dentro dela, tá? Esse rotorzinho aqui, ó. Tá bom? Então é isso que eu vou estar ensinando para vocês agora, como é que a gente vai fazer o teste desse componente. Então aqui, ó, voltando para o que eu estava explicando para vocês, primeira coisa que a gente tem que ter em mãos é a famosa literatura técnica, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que nós vamos fazer a medição dos rotores, tá vendo? Então aqui eu tenho os rotores, tá? Eu vou estar mostrando para vocês através da literatura técnica, como é que é feita essa medição. Então aqui, ó, aqui eu estou com a literatura técnica na mão, tá vendo? Aqui eu tenho o número da peça, tá vendo? Aqui seria o código original da Bosch, e aqui o valor de resistência. Então esses códigos que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 332, 072, então eles vêm gravados nos próprios rotores, tá? Então, que nem no caso, esse que eu estou na mão aqui, ó, vocês podem verificar, ó, o final dele é o final 082, tá vendo? Então, final 082, via literatura técnica, ele teria que estar um valor entre 4 e 5 km de resistência, tá? Então, a gente pega sempre esses três últimos números que tiver marcado, porque geralmente esses 1, 2, 3, 4, 3, 6, 2 já vem praticamente nos rotores Bosch todos iguais, tá? Tem aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse aqui também é 1, 2, 3, 4, 3, 3, 2, tá vendo? Ó? Aí esse aqui já mudou, é 9, 231, 081, mas a gente pega sempre esses três últimos números aqui, ó, esses 628 aqui, que é o que o fabricante recomenda pra gente, tá vendo? Então eu tenho esse daqui, que é o final 082, então esse aqui tá marcado na parte superior dele, tá? Eu tenho esse outro aqui, ó, que ele tá marcado embaixo. Olha lá. Dá para vocês verem aí, ó. Olha lá. Esse aí é o final 215, tá? E assim por diante. Então, como é que é feito, né, a leitura desse componente, né? Como é que eu identifico se ele está bom ou se ele está ruim? Então, você vai ter que ter, no mínimo, um multímetro. Então, você pode utilizar esse multímetro aqui, que é o multímetro automotivo, tá? Ah, professor, eu não tenho esse automotivo. Posso usar aquele lá que eu comprei na autopeça, aquele que eu tenho em casa? Pode usar também, tá vendo? Eu vou ensinar vocês a usar tanto esse aqui, que é o automotivo, quanto esse daqui, que é o multímetro convencional. Tá? Os valores praticamente são os mesmos, né? Não pode ter diferença de leitura. Se tiver diferença entre a leitura dos equipamentos, provavelmente o equipamento está descalibrado. Então, por isso que é sempre importante você sempre estar levando o equipamento para fazer uma calibração, tá?
Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz primeiro com esse multímetro aqui, ó. Esse que é o convencional. Então aqui, ó, eu tô com esse rotor na mão, que eu já mostrei para vocês, o final 0,82. E na tabela aqui ele fala que o valor é entre 4 e 5 K ohms, tá vendo? Ó? Tem essa letra K e esse símbolo aqui, ó, que parece uma ferradurinha, tá vendo? Ó? Isso aqui significa ômega, né? É a letra grega ômega, que foi dado aí como ohms, né? Que é medida de resistência. Então eu tenho aqui esse multímetro, tá vendo? Aqui eu tenho a escala de volts contínuo e aqui a escala de volts alternado, tá vendo? Embaixo da escala de volts contínuo, eu tenho aqui os símbolos, ó. Eu tenho aqui esse valor de 2000K, tá vendo? Ó aqui, ó a resistência aqui, ó. 200K e 20K. E depois aqui, ó, tenho 200, 2000 e aqui eu tenho 200, tá vendo? Então como é que você vai fazer para testar esse rotor? Você vai pegar essa chave seletora e vai colocar no valor mais próximo do que o fabricante determinou, quer dizer, a resistência que você vai medir. Então aqui, ó, nós vamos medir esse rotor aqui, ó, 0,82, tem que dar entre 4 e 5. Voltando para o multímetro, qual dessas escalas de quilo-ohms está mais próximo de 5? Então, claro que é o número 20. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, e você vai virar essa chave seletora, ó lá, até ele chegar no número 20. Tá vendo? Ó lá. Então a chave seletora ela está no número 20, tá? E como é que eu vou testar? Então você vai pegar as duas garras do multímetro e vai colocar uma em cada ponta aqui. Vai colocar uma aqui, nesse meio aqui, ó, e a outra aqui, tá? Eu já vou mostrar para vocês como é que faz. Então olha lá, ó, tá vendo? Eu coloquei uma garra do multímetro no centro aqui do rotor e a outra ali, ó, na extremidade, tá vendo? Então o valor que está marcando lá, ó, é 4,7, né? 4,71. De acordo com a tabela, está dizendo que é de 4 a 5. Então significa o quê? Que a resistência desse rotor, ela tá boa, tá? Ele tá perfeito. É só pôr para funcionar. Então quer dizer, se eu estivesse fazendo uma revisão no veículo, eu teria que estar fazendo isso também, né? Verificando o valor de resistência do rotor. Então vocês verem, é bem simples, tá? Lembrando que essas garras do multímetro, essa vermelha e preta, tanto faz eu colocar a vermelha no centro e a preta na ponta, que não tem problema nenhum, tá? Você vai encontrar o mesmo valor, não tem diferença de medição, tá bom? Então quer dizer que esse rotor, ele está em perfeito estado. Vamos testar agora alguns outros aqui que eu tenho para a gente verificar também. Então olha só, agora eu estou com outro rotor, esse aqui é o final 215. De acordo com a tabela, ela fala que tem que ser entre 4,5 a 6 kΩ, tá vendo? Então ele está marcando aqui, ó, 5,14. Essa bateria que está aparecendo no cantinho aí do lado esquerdo do multímetro, significa que a bateria do aparelho, ela vai ter que ser substituída. Então já está dando aí a informação para a gente. Então quando você tiver um multímetro e aparecer essa bateria aí, ó, é que tem que substituir ela, tá bom? Vou pegar um outro agora para a gente concluir. Olha lá, esse daqui, ele é o 628. Então o valor dele tem que ser entre 4 e 5. Olha lá, tá dando 4,5. Tá vendo? Então é bem simples, tá? Só não esquecendo, no caso do multímetro, né, que você tiver esse multímetro aqui convencional, você colocar a chave seletora na direção do número 20, tá? Se você colocar em outros valores, você não vai conseguir fazer a medição, beleza? Eu vou mostrar para vocês agora com o multímetro automotivo, como é que ele é feito a medição. Então aqui, ó, esse aqui é o multímetro automotivo, tá vendo? Então ele é bem mais prático para você fazer a medição. Então a chave seletora aqui ela está desligada. Essa primeira simbologia aqui, né, você vai fazer a medida de volts contínuo ou alternado. E olha aqui, ó, o símbolo da ferradura, tá vendo aqui, ó, que é o ômega, né, o ohms. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar a chave seletora e vamos levar ela até lá, ó. Então você vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Dá a ligação nele, ele dá esse start e joga lá, tá vendo? Jogou lá, ele vai ficar piscando aí, ó, tá vendo? Esse 4.000 aí, ó, é normal, tá? É do próprio aparelho, uma resistência infinita. Então nós vamos agora medir
da mesma maneira que nós medimos lá com o outro multímetro comum. Já vou mostrar para vocês. Então olha lá, tá vendo? Coloquei o multímetro lá no rotor. Esse rotor é um 215. Ele também varia entre 4,5 a 5 km, tá vendo? Então ele está dentro da especificação, tá vendo? Então ele é bem simples a maneira que você vai testar, tá? E para a gente concluir aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, olha só esse rotor aqui, ó. Olha o estado que esse rotor se encontra, tá vendo? Então esse rotor aqui, ó, tanto como esse outro aqui, tá vendo aqui, ó? Eles se encontram queimados, ó. Tá vendo, ó? Então esse aqui, ele não tem resistência. Se eu medir ele aqui, ele não vai marcar nada. Eu vou mostrar para vocês já já. Então olha lá, coloquei o multímetro. Olha lá no aparelho o que está marcando, tá vendo? Não está marcando nada, ó. Por quê? Esse rotor ele está queimado, tá? Vou mostrar ali no outro para vocês. Olha lá, tá vendo? Coloquei as garras do multímetro no rotor. Olha lá, não tive alteração. Tá vendo? Então quer dizer, isso que eu passei para vocês hoje é muito importante porque essa peça aqui, esse rotor, ele é muito esquecido aí nos carros, né? Que tem carburador e até mesmo nos modelos de injeção eletrônica um pouco mais antigo. Então todo carro que tiver distribuidor, ele vai ter esse rotorzinho aqui lá dentro, tá? Não importa o tamanho, não importa a cor, você vai encontrar ele preto, ou que é esse daqui, né? Ou vai encontrar aquele vermelho, que é um material um pouco mais resistente, né, que é o de epóxi, tá? Mas a maneira de você medir, de todos são iguais, tá bom? Então essa dica aqui é muito importante quando você vai fazer uma revisão no veículo, tá? Ou até mesmo no seu carro. Item de revisão. Uma outra forma também que eu sempre procuro mostrar nos cursos é você observar esse brilho aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma camada de verniz, tá? Se você olhar esse daqui e comparar com esse aqui já está mais escuro, ó, tá vendo? Então, geralmente, quando eu pego um carro para fazer revisão, mesmo ele estando com a resistência boa, mas ele já está com esse verniz aqui já mais escuro, então eu já troco por prevenção, tá? Aí você mede ele, se ele estiver bom você guarda, numa emergência você tem ele guardado, tá bom? Mas o correto é fazer sempre isso que eu falei para vocês. Fazer a medição com o seu multímetro, seja ele, né, esse daqui, o automotivo, ou esse daqui, o convencional, tá? Não esquecer sempre da sua literatura técnica, tá? E aqui eu tenho a tabelinha. Essa tabelinha vocês conseguem baixar aí pelo Google, tá? Você consegue baixar aí valores de resistência dos rotores. Então você consegue baixar e você vai fazer a medição, tá bom? Então espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou mostrar também para vocês lá no motor se tem posição de encaixar essa peça também. É uma dica muito importante aí. Então aqui ó, no motor, tá vendo? Ele está aqui posicionado. Para você tirar ele fora, é só você puxar, tá vendo? Ele sai. Aqui no próprio eixo do distribuidor, ele tem aqui tá vendo? Um rasgo aqui, ó. No próprio rotor, você também tem outro rasgo lá, tá vendo? Então você tem que encaixar ele de forma que ele vá encaixar até o final, tá vendo? E que ele não gire em falso. Porque não é só você chegar aqui e colocar ele assim no lugar, ó, tá vendo? Se eu não encaixar ele até o final, olha só, ele vai girar em falso, ó. Tá vendo? Ele gira em falso. Então ele não pode girar em falso. Você tem que colocar ele no lugar, empurrar ele até o final, ó. Tá vendo? Ó? E ele fica assim, ó, encaixado. Tá vendo? Aí sim ele está montado certinho. Então é só essa dica que eu passei para vocês. Então para tirar ele não tem segredo, puxou ele fora, vai trocar, coloca ele no lugar, tá? Empurra ele até o final e verifica se ele travou, tá vendo? Então ele tem que ficar assim, ó. Se você simplesmente só apoiar ele em cima, tá? E com a mão você estiver girando ele assim, ó, significa que ele não está encaixado da maneira correta, tá? Então você tem que empurrar ele para o final, ó lá, e encaixar ele todinho. É só isso aí, beleza? Aí depois é só você colocar aqui a tampa do distribuidor, encaixar aqui as travinhas, né? São duas travinhas, vai uma de cada lado, uma na parte de trás e uma da parte dianteira, e pronto. E dá partida no motor e vai ser feliz, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixa aquele joinha que é para dar aquela fortalecida no canal, né?
Se você quiser aprender aí sobre a parte de treinamentos, de cursos na área de mecânica, então nós temos aí vários cursos na área de ignição, inclusive esse que eu passei para vocês hoje, essa dica de testar o rotor. Então tem um curso que eu explico tudo sobre essa parte de sistema de ignição, sobre testes, né? Eu coloco o defeito para o pessoal estar solucionando o defeito no motor. Tem curso também de preparação de motor, injeção eletrônica programável, carburador, parte elétrica, regulagem de motores. Então temos aí vários cursos e treinamentos, beleza? Ficou interessado? Deixa aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato que nós retornaremos para vocês o mais rápido possível, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus.